Agradeço a Deus pela oportunidade de falar da palavra dele. E nós vamos meditar em Atos dos Apóstolos, do capítulo 17, do 22 ao 31. Atos dos Apóstolos 17, do 22 ao 31. Amém? Eu vou ler aqui na minha versão. E estando Paulo no meio do areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anunciou agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso dou certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Pai, só a Tua palavra já nos fala claramente sobre a Tua grandeza, o Teu poder e a Tua obra. Mas nós estamos aqui, ó Deus, não para sermos vistos, mas para que a Tua obra seja manifesta em nós, que nos colocamos nas Tuas mãos. Queremos ouvir a Tua voz e ver o Senhor se manifestar, não para a glória de homens, mas para a honra e glória e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. É interessante esse texto, porque a gente vê que Paulo estava fazendo as suas viagens missionárias, e ele resolve ir para Atenas, que era o centro da filosofia. E quando ele chega ali em Atenas, ele chega numa época onde os filósofos conversavam sobre a felicidade está em ter muito dinheiro. A felicidade está em não ter nada. A felicidade está nos prazeres. Então, quando Paulo chega naquela cidade, no berço da filosofia, no berço onde as pessoas estão buscando uma forma de ser felizes, ele encontra também um altar destinado a um Deus desconhecido. Mas o que eu acho interessante é que Paulo, ele não rejeitou o conhecimento deles. Ele não chegou jogando o evangelho, lidando com aquilo com que eles conheciam, como se fosse algo banal, mas ele chegou também com aquilo que ele conhecia, agregando ao que eles já sabiam. Ele olhou para eles, ele falou para eles que a felicidade estava em um nome, que a felicidade estava nesse homem, Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, e esse Jesus Cristo é o Filho do Deus, o Deus que ele aproveitou a oportunidade
e usou aquele Deus desconhecido. Por que tinha aquele Deus desconhecido? Porque, provavelmente, e como eram supersticiosos, e Paulo vai dizer isso aqui, né, nas palavras de Lucas, ele olhou aquilo ali e falou assim, olha, vai que a gente não agrada alguma divindade. Vai que tem alguma divindade que a gente se esqueça, vamos botar o Deus desconhecido. Porque aí, se tiver alguma divindade que não está sendo adorada, então, ela sabe que é esse Deus desconhecido. Tamanha era a superstição desse povo que buscava o quê? A felicidade, que buscava o quê? O contentamento. E dentro dessa discussão de que o contentamento está em ter muito, o contentamento está em ter pouco, o contentamento está no prazer, não parece o tempo que vivemos hoje? O que as pessoas buscam no tempo que vivemos hoje? Elas estão buscando prazeres. Prazer na rede social, prazer na pornografia, prazer em tudo que o dinheiro pode comprar, prazer em não ter nada, em se abster de tudo, prazer em viver isolado, prazer em viver em sociedade, ou seja, todos nós buscamos o que esses homens, sem Deus, também buscavam. Mas Deus chegou na vida deles, através da vida de Paulo. E ele não perdeu aquela oportunidade. E Paulo não chegou impondo a sua fé. Por quê? Porque Deus usa aquilo que ele sabe, que nós sabemos, para se revelar através de nós. Por isso é que a palavra de Deus vai dizer que o Espírito vai dizer aquilo que devemos falar. Nós precisamos buscar conhecimento dentro daquilo que nós podemos. Não com preguiça, não sem esmero, mas dentro daquilo que a gente pode, com todas as nossas forças. E o Deus Todo-Poderoso vai usar aquilo que eu e você sabemos para se revelar através de nós. Deus não precisa de grandes pessoas conhecedoras de tudo, mas não rejeita o conhecimento delas. Porque a gente vai ver que ele escolheu para 2 pilares, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, homens extremamente instruídos. Paulo, no Novo Testamento, e Moisés, no Velho Testamento, que foi criado como neto de Faraó. Era filho adotivo da filha de Faraó. Mas Deus também usou Arão, que era irmão de Moisés e que era escravo. Deus também usou Pedro, que era uma pessoa que, se você abrir ali no capítulo 4 de Atos, era reconhecido como uma pessoa iletrada, mas tinha sabedoria na sua fala. E, ao falar, revelava Jesus Cristo. Quando nós falamos, irmãos, nós devemos revelar Jesus Cristo. Quando nós abrimos a nossa boca, Jesus Cristo deve ser visto através de nós. No meu trabalho, eu fui promover um debate com os meus alunos, na parte da manhã, sobre bullying. Não era bullying, mas a gente chegou no bullying. E eu fiquei assim, estarrecida com a última turma, porque levou horas, assim, quase que 2 horas de debate, e 2 polos extremos. 2 polos extremos, ou seja, tinha um polo extremo a favor do bullying, e dizendo que bullying é muito bom para incentivar a pessoa. É muito bom para fazer com que a pessoa saia da zona de conforto. E eu fiquei olhando aquilo assim. Teve uma hora que uma aluna falou, professora, com a boca assim, não consegue, nem eu falei, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo isso, de alunos que estão praticamente saindo do ensino médio. E eu falei para eles assim, a partir do dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, vocês não são mais
menores, pessoas que ainda têm do governo, né, o estudo, o uniforme, que tem aqui a alimentação, daqui a pouco vocês vão ter que correr atrás. E com esse pensamento eu fico preocupada, sinceramente, eu fico muito preocupada. E eu fiquei pensando, aquela falta de conhecimento de uma turma de 40 alunos, de pelo menos uns 25, permeia a sociedade que eu vivo, porque essa ideia não nasceu neles e não estacionou neles. É o nicho que eles vivem. Pois bem, isso me impactou tanto que eu estava conversando com um colega de trabalho, ele virou para mim e falou assim, mas eu acho que a igreja é muito culpada disso daí, porque a igreja promove bullying. Eu falei, desculpa, amigo, eu não sei em que igreja você andou. Não vou falar para você que não, porque eu não andei em todas as igrejas. Mas as igrejas que eu andei, no nicho que eu estava, eu não vi isso acontecer. Agora, você pode ter entrado numa igreja e entrou no nicho de pessoas que fazem bullying. Porque dentro de uma igreja que é pública, que serve, de certa forma, ela é aberta publicamente para quem quiser entrar aqui, nós não impedimos ninguém de entrar por essa porta e assistir um culto e fazer amizade. E dependendo do comportamento social aceitável, ela vai participar de muitas coisas aqui, mas não quer dizer que necessariamente um mau comportamento de uma pessoa que você acha que pertence a uma igreja quer dizer que aquela pessoa é do reino dos céus. O reino dos céus é o reino de Jesus, onde ele reina. E aonde Jesus reina é o nicho da paz, do amor, da alegria, da longanimidade, da benignidade, da perseverança, do perdão, das palavras de bênção e não de maldição. Esse é o reino de Jesus. Agora, o reino da terra, dos que andam segundo o Espírito, pode ter dentro da igreja. Então, me desculpa, se você entrou num lugar, você que foi atraído para o nicho errado. Mas eu te garanto que se você tivesse olhado mais um pouquinho, tinham pessoas de bons exemplos nesse lugar para você olhar. Eu te garanto que tinham pessoas que você podia se espelhar, que não tinha essa prática e nem esse comportamento. Eu te garanto por quê? Porque se prega a palavra da verdade, é impossível ser um lugar aonde apoia aquilo que Deus não apoiaria. Aquilo que Deus não seria conivente. Que não seria um lugar que se vivesse sem o temor do Senhor. Porque aonde essa palavra é aberta e onde essa palavra da verdade é pregada, existem pessoas que temem ao Senhor. Não garanto todos, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que nos leva ao arrependimento, que nos leva ao perdão, que nos leva à humildade, porque nós somos discípulos de Jesus. E aí Paulo vira e fala assim, eu vejo que sois muito religiosos, no versículo 22. E ele reconhece a sinceridade da busca deles. Ele não zomba da religiosidade deles, mas ele se posiciona com aquilo que ele conhece. O nosso problema, muitas vezes, é não saber se posicionar com aquilo que sabemos. E, às vezes, nós depreciamos o outro ao invés de aproveitar a oportunidade de introduzir a palavra da verdade, que liberta e que transforma. E aí ele falou que tem um altar que é para um Deus desconhecido. Como eu já disse, os atenienses, eles pensavam que poderia desagradar algum Deus. Como que eu vou desagradar algum Deus? Então, vamos colocar para esse Deus aqui também um altar. Agora, você já parou para pensar? A Letícia, ela pinta. Você bota o seu nome? Por que você coloca o seu nome? Para que as pessoas reconheçam que aquela obra tem um autor. Jesus é o Filho de Deus revelado em nós. E a Trindade
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles são os autores da vida. Você tem vida? Quando nós nos chegamos a Jesus, e se nós somos dele, logo nós temos essa assinatura. Essa assinatura, essa marca, a gente chama de Espírito Santo. Ele é o selo. Então, quando você se manifesta, que obra que é manifesta? Quem as pessoas veem? O autor da vida. Se as pessoas veem o autor da vida naquilo que você faz, então ele é o autor da sua obra, da obra que você está executando. Ele é aquele que pintou e assinou você para fazer aquilo que você faz. Todos nós temos um caminho, todos nós temos uma identidade, todos nós temos um jeito de falar e todos nós temos um jeito de nos comunicar que vai chegar em alguém. Tem pessoas que se comunicam com comida, irmãos. Tem lugares que você senta e que você come e ali você sente Deus naquele lugar. Você sente Deus naquela vida. Tem pessoas que se comunicam com comida. Faz com tanto prazer, com tanto zelo, que você sente que realmente Deus assinou essa obra aqui. Tem pessoas que se comunicam cantando. Tem pessoas que se comunicam abraçando. Tem pessoas que se comunicam ajudando. Tem pessoas que se comunicam fazendo justiça em posições que nós não estamos, abrindo portas que nós não podemos abrir. Tenho certeza que tem portas que foram abertas para você hoje e que são abertas para mim, que somos cristãos, que estamos talvez influenciando algum lugar, que foi aberto por alguém. E talvez essa pessoa nem cristã é. Mas ela foi usada por Deus para te colocar lá. E ela se comunicou com você. E Deus usou ela. E Deus usou Faraó para abençoar José. E eu não vi em nenhum lugar da Bíblia que ele se converteu. Que ele deixou as divindades dele. Então, não quer dizer que nós devemos pegar, por sermos cristãos, fecharmos as portas que Deus não fechou para a nossa vida. Nós precisamos conhecer a Deus para que nós sejamos irrepreensíveis. Que não é uma pessoa que alguém possa virar e dizer assim, você não pode ser repreendido porque você é cristão. Ser irrepreensível é falar assim, poxa, me perdoa, eu errei. Sabe por quê? Porque quem não é humilde não faz isso. Quem não é humilde não vira e fala assim, poxa, eu deveria ter feito de forma diferente, vou recomeçar novamente. Eu comecei um caminho errado, agora está na hora de mudar os trilhos. Quem repreende alguém que já reconhece que precisa de Deus na vida dela e que ela não é maior do que ele, então ela pode virar e dizer, Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda a pedir perdão, me ajuda a aceitar que eu não consigo fazer isso, me ajuda a aceitar que eu preciso pedir ajuda. Isso é ser irrepreensível, não é ser orgulhoso ao ponto de ninguém tem o direito de me chamar a atenção. Cada oportunidade é uma porta para anunciar Jesus. Paulo chegou e anunciou. E ele disse assim, pois este que adorais sem conhecer é exatamente aquele que vos anuncio. Deus é criador e sustentador. Então, quem é o Deus que nós servimos? É aquele que nos criou e nos sustenta. Mas por que tem tanta maldade no mundo? Por causa do homem. Por causa das escolhas dele. Então por que Deus permitiu então que o homem fosse mau? Não. O homem escolheu ser mau porque Deus deu arbítrio.
Mas agora Jesus Cristo é a oportunidade do homem querer ser aquilo que Deus espera que ele seja. Se Deus quisesse que nós fizéssemos só aquilo que Ele quer, Ele ficava só com os animais, que são irracionais, que não pensam e que vão ficar onde você deixar. E se for um cachorrinho, você vai brigar com ele, depois ele vai voltar abanando o rabinho para você. Por quê? Porque ele não tem raciocínio, ele tem instinto. Mas Deus nos fez com instinto e raciocínio. Porque o céu é o lugar aonde Paulo vai dizer, lá em Romanos 12, peço, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Deus espera que nós possamos entender que Ele não quer que nós sejamos super-homens e super-mulheres, mas que nós estejamos dispostos a fazer a obra dEle, que nós estejamos dispostos a viver o Evangelho conforme Ele quer. A ciência, ela tem falado sobre essa questão de nós estarmos sempre buscando caminhos, que nós chamamos de sinapse. O que é sinapse? São caminhos, a gente costuma chamar de gatilhos. E como nós temos buscado prazer, e nós temos aprendido também que o prazer não está só na alegria, a tristeza também é um tipo de prazer, e uma pessoa, às vezes com vitaminas baixas, às vezes você está com a vitamina D baixa, vitamina B12, você pode estar sentindo prazer na tristeza. Você não consegue ficar alegre, você está desanimado, então você pode estar se alimentando da tristeza, e isso pode levar a doenças sérias. E aí, você vai no médico, o médico vira e fala assim, olha, suas taxas de vitaminas estão baixas. Você precisa começar a se alimentar melhor, você precisa começar a comer melhor. Eu não estou dizendo que a sua alimentação está ruim, eu só estou dizendo que os seus exames não estão legais, então talvez você tenha que tomar uma dose um pouco maior. A pessoa vai lá, sai do médico, ela tem duas opções. Ou ela vai para casa e se alimenta melhor, ou ela continua se alimentando do mesmo jeito. A igreja é a mesma coisa, irmãos. Eu já entrei na igreja, já me alimentei, já tomei, já comi aqui, depois saí, peguei a receita e joguei no lixo. Eu acredito que você também já fez isso algumas vezes. Eu já fiz isso, por exemplo, na área do grito. Gritava que nem uma condenada. Tudo gritava. E começou a me incomodar, mas a palavra de Deus vinha, gritarias, contendas, mas assim, não conseguia parar. Depois eu virei e falei assim, quer saber de uma coisa? Eu preciso aprender que isso não é vida para mim. E hoje, tenho recaídas, mas eu já sei aonde cair e sei aonde levantar. Por quê? Porque reconhecer aonde estou errando me faz trilhar caminhos diferentes. O que Paulo tentou fazer? Atenienses, vocês são supersticiosos, vocês creem e querem uma resposta, mas essa resposta está no artista que criou o mundo. A resposta que vocês procuram está no Deus que criou todas as coisas. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. E quantas vezes Deus te chama para se arrepender? Às vezes você está lá no trabalho, te vem um sentimento ruim, você tem a opção de, poxa, que sentimento ruim, tem que tirar isso de mim, ou continuar com ele. Às vezes você está aqui na igreja, Jesus está te chamando. Você fala assim, mas eu vou me arrepender de quê? Primeiro, por não entender que Jesus Cristo é o único que pode te levar para o céu. Eu sempre tive muita dúvida com isso. Como assim ir para o céu?
Como assim Jesus me levar para o céu? Como assim? Eu tinha 14 anos, eu ficava debatendo com a minha prima. Eu não acreditava em milagre. Eu não acreditava que Deus podia salvá-la, mostrava gente curada, jornal. Eu não acreditava. Até que um dia, eu falei assim, pega aí, eu estou fechando meu coração. Eu botei na minha cabeça que não é assim e eu não estou deixando Deus falar comigo. Um dia eu fui para a igreja e falei assim, foi até para o retiro de carnaval. Eu falei assim, tudo que for falado, eu não quero saber. Eu não vou contestar. Eu vou só ouvir e vou pedir para Deus me mostrar se aquilo é verdade ou não. E eu fui para o retiro. E eu tinha 16 anos. Eu lembro que o pastor falou, estava falando sobre palavrão. E ele falou assim, às vezes, você... Olha só que coisa, né? Talvez para o jovem que estava ali na igreja, era uma coisa assim, sem importância nenhuma. Mas para mim, que era do mundo, gente, ele falou, você fala pô, mas isso é só o diminutivo de uma palavra grandona que você está querendo dizer. Você tá, às vezes, ele estava repreendendo, hoje eu entendo, ele devia estar chamando a atenção ali, porque teve futebol no dia anterior e alguém deve ter alguns devem ter soltado alguns palavrões, e ele devia estar aproveitando a oportunidade para ensinar. Não era nem para mim, irmãos. Eu nem falava palavrão, mas vivia numa casa que tinha muito palavrão, aquilo fez tanto sentido para mim. Eu voltei de lá com uma certeza de que eu ia ficar na igreja. Na quinta-feira eu fui no culto, eu aceitei Jesus no meu coração. No domingo eu aceitei publicamente. E parou por aí? Não, irmãos. Eu olho para trás, várias vezes eu entro em processos de arrependimento e mudança. Sabe por quê? Porque senão não vale aquilo que a Bíblia diz, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A zona de conforto estagna. Eu não estou satisfeita no lugar que eu estou espiritualmente. Eu não estou satisfeita. Eu preciso de mais de Deus, e para isso eu preciso reconhecer. Eu preciso reconhecer que eu preciso dele. Porque se eu falar que eu estou suficiente, então não preciso mais de Jesus. Eu preciso pedir ajuda para Deus, irmãos. Às vezes que eu me irrito com meu marido e não quero pedir perdão para ele. Eu preciso pedir perdão para Deus quando a preguiça vem e eu não faço aquilo que eu deveria fazer. Eu preciso pedir para Deus para que eu seja autêntica em tudo que eu faça todos os dias, senão eu me perco. Então, eu preciso entender que Ele está para mim se eu me voltar para Ele. Então, a palavra de Deus, ela ainda está sendo pregada. Mas vai chegar uma hora que não vai ser pregada mais. Eu vou pedir para abrir em Apocalipse 22, 12. E depois 2 Pedro 3, 7. Apocalipse 22, 12 diz assim: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, Cristo virá. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu acho que tem muito pouco tempo. Quanto mais o tempo passa, para mim, eu achei que esse ano voou. Eu não sei para você. E eu estou achando que o tempo está encurtando. Jesus, ele está voltando. E as coisas que estão acontecendo na nossa sociedade mostram isso. Recebendo o galardão da justiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos,
quando se banqueteiam convosco. 2 Pedro 3:7. E o livro do justo Ló, 3:7. Vai chegar lá. Mas o céu e a terra agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e a perdição dos homens ímpios. Quem é o ímpio? Aquele que não é pio, aquele que não tem piedade. E essa piedade aqui é aquele que não se ligou com Deus e com aquilo que ele ensinou. O ímpio é aquele que é aquilo que não é próximo de Deus. Ímpio é aquele que pensa fora daquilo que Deus planeja para cada um de nós. É aquele que tem um coração voltado para os seus prazeres. E a Bíblia diz que a perdição é para ele. Mas Jesus diz que Deus disse que mandou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê. E o ímpio é aquele que não crê. O gentio é aquele que foi alcançado. Não era judeu e foi alcançado. O ímpio pode ser judeu. O ímpio pode ser não judeu. O ímpio é aquela pessoa que não recebe Jesus Cristo. É aquela pessoa que não reconhece que Ele é Senhor. É aquele que não crê que Ele é o Filho de Deus que veio para salvar. Então, Deus espera que eu e você possamos viver a salvação hoje. Tanto é que Ele vai dizer, pensai nas coisas que são do alto. Irmãos, quando eu recebo de Deus alguma coisa no meu coração, eu cumpro. Eu falo, Senhor, é isso que o Senhor quer de mim, eu vou fazer. E eu faço até Deus falar comigo assim, chega. Não sei se como você é assim. Tem hora que Ele fala no meu coração assim, chega. Fique em paz. E eu estava assistindo a série do apóstolo Paulo, eu achei interessante. Ele estava fazendo a obra de Deus, engraçado que eu nunca tinha me atentado para isso. E ele não sabia se ele continuava. Muita contenda, e não era no meio dos ímpios, dos gentios, era no meio dos próprios judeus que estavam se convertendo, as pessoas que mais conheciam a palavra. E aí Deus falou com ele, Paulo, eu vou contigo. Paulo continuou indo. Depois Deus falou, Paulo, agora você vai morrer. Agora chega. A obra vai acabar. E Paulo sabia que ia acabar. No capítulo 20, você vai ver que ele foi para ser preso. E ele sabia que ele seria preso. E mesmo sabendo que ia ser preso, ele foi para fazer a obra de Deus. Então, irmãos, tem pessoas que servem a Deus e têm muito dinheiro e ajudam muitas pessoas? Tem. Mas tem pessoas que, às vezes, vivem com dignidade, mas não são pessoas abastadas? Tem também. Porque lá em Ageu, capítulo 2, o Senhor vai falar que dele é o ouro e dele é a prata. Então, Paulo vai dizer que aquele que espera em Deus somente nessa vida é o mais miserável de todos os homens. A nossa maior missão nessa terra é reconhecer que Deus é o único Deus, e essa é a nossa missão desde que o mundo foi criado, e que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi enviado para a salvação dos homens. Paulo aproveitou a oportunidade, pregou o evangelho naquele lugar, não desfez do conhecimento deles, mas agregou aquilo que ele conhecia, aproveitou a oportunidade de uma obra. Esse versículo que ele diz, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, não é uma palavra de Paulo da Bíblia. Você vai ver aqui, ele mesmo diz, não é assim que dizem os filósofos? Essa é uma fala filosófica. Então, ele usou até a fala deles para poder se achegar a eles e não repeli-los. E muitas vezes a gente repele. Quando esse rapaz falou que a igreja que fomenta isso, na hora dentro de mim
me deu vontade de falar. E você está dentro de uma igreja para você saber? Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, não, tem outra forma de falar e ele vai entender. Talvez o nicho que você esteve pode ser um nicho que promova isso, mas a igreja de Jesus, ela não é assim, não. E se você se permitir, você vai ver que Deus vai fazer obras maravilhosas na sua vida. Agora, só tem um jeito da gente aceitar Jesus no nosso coração. É falar, Senhor, eu quero. Eu quero ter uma experiência com o Senhor. Eu quero saber como é que é isso de verdade. Eu quero saber como é que esse Espírito Santo fala. Eu acho interessante, irmãos, que Paulo batiza, depois vem o Espírito Santo, a gente está estudando o livro de Atos, e a gente vê que tinham pessoas que ainda não tinham recebido o Espírito Santo. A igreja de Corinto mesmo está encaixada numa dessas. Ela era uma igreja que tinha recebido o batismo de imersão, o batismo de João, mas não recebeu o Espírito Santo. O que tinha na igreja de Corinto? Adultério, fornicação, avareza, mentira. E no final do capítulo 1 de Coríntios, Paulo vai dizer assim, repreende essas pessoas. Mentirosos. Repreende essas pessoas. Porque os de fora, vocês vão pregar. Agora, os de dentro, que estão falando da verdade, vivendo contrário à verdade, esses não repreenda. Repreenda como? Em amor. Como que a gente repreende em amor? Não, talvez você não está fazendo isso porque talvez falta buscar mais a Deus, não. Talvez se você buscasse mais a Deus, você não ia amar tanto o dinheiro. Ah, seu casamento está desse jeito, talvez se você buscasse mais a Deus, teria menos briga. Não vou dizer que teriam facilidade, pode ser que teriam dificuldade, que a gente vive à mercê da circunstância climática. Escolhas das pessoas à nossa volta. E todas as questões desse mundo que jaz no maligno, mas talvez, se você permitisse que Deus fosse Deus na sua vida, talvez você não vai resolver de imediato o que aconteceu até aqui, porque você está vivendo uma colheita. Mas talvez você comece a plantar coisas que vai te trazer paz e um futuro melhor. Então, nós podemos viver uma vida melhor. E nós podemos ter Jesus todos os dias na nossa vida. O primeiro passo é receber Ele como nosso Senhor e Salvador. Reconhecer que Deus é o único Deus. E depois, pedir a Deus para ajudar a gente nas nossas áreas falhas, que são muitas, mas que todas podem ser recuperadas. Talvez não plenamente por causa das nossas limitações humanas, mas a gente pode viver razoavelmente feliz nessa vida. Com certeza, se nós permitirmos que Deus nos ajude nas nossas fraquezas. E tem um louvor que diz isso. Espírito Santo, ore por mim, vou pedir até o pastor para poder tocar. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Me ajude nas minhas fraquezas, eu não sei como devo pedir. Irmãos, eu já orei muitas vezes assim, dizendo para Deus, e às vezes eu oro, Senhor, essa área, eu estou ignorante demais, eu não estou conseguindo entender, eu não estou conseguindo sentir, eu não estou conseguindo entender como que eu devo fazer. E não é uma oração de ajoelhar, pedir, levantar e esperar a resposta cair no céu, não. É uma oração até Deus ver que seu coração realmente quer que haja algo dele na tua vida, para que as coisas aconteçam por completo. Convido vocês a se colocar em pé. Vamos terminar fazendo essa oração. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo,
as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Senhor, escuta o nosso clamor e ajuda-nos, Senhor Deus. Ajuda nas nossas fraquezas, ajuda, Senhor Deus, nas nossas imperfeições, porque, Senhor Deus, queremos buscar, Senhor Deus, o Senhor em espírito e em verdade. Obrigado pela Tua igreja que esteve aqui reunida na Tua casa, no templo. Obrigado por aqueles que nos acompanharam na transmissão. Obrigado pela Tua palavra ao nosso coração. Saímos daqui, Senhor Deus, com a certeza de que mais uma vez o Senhor falou conosco. Despede, Senhor Deus, Teu povo guardado e abençoado por Ti mesmo para uma noite de paz e uma semana, Senhor Deus, abençoada. Que o amor eterno do Deus Pai, a graça e a misericórdia salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a comunhão e a bendita consolação do Santo Espírito de Deus, repouse sobre a tua vida. Vá em paz
e que o Senhor Jesus te abençoe. Amém. Poder sentar, irmão?